E agora com vocês, um design com rena premium. Minha sobrinha estava aparecendo bastante nesse vídeo, então se acostumem que ela queria brincar de ajudante. Então eu comecei com o esfoliante da Labrotrate, esse amigo é de pitaia, mas pode usar o qual você preferir de esfoliante, desde que seja para rosto. Então fazendo movimentos circulares do início para o final, e depois eu tirei com papel e um adstringente. Então antes de começar a nossa marcação e tudo mais, eu preparei a minha rena. Eu usei a rena castanho médio da Glance. Coloquei uma pazinha da rena, eu abri ela com a pinça porque é um pouquinho difícil de abrir. Coloquei 2 pazinhas no caso, né? E um pouquinho do condicionadorzinho que vem com a rena. Coloquei por volta de 4 a 5 gotas e depois fui misturando e vou deixar ela descansar enquanto eu vou fazendo as outras coisas do procedimento. Na hora que ela faz, ela fica branquinha, uma textura meio indefinida, mas depois do tempo de descanso dela, aí a gente vai ver realmente como ela ficou e a gente acrescenta água se necessário. E já dei início da marcação, comecei com a minha caneta em gel branca, marcando ali o ponto inicial e usei também para fazer o ponto final. O ponto ali inicial eu gosto de fazer com a caneta e depois eu venho com a minha linha. A minha linha tá pintada com pancake branco, ó lá. Aba do nariz, final do olho, dá o final da sobrancelha. Já o ponto inicial a gente pega da aba lateral ali do nariz, não da aba do lado. Aí eu já tava medindo as alturas da sobrancelha, as espessuras no caso, e as alturas vendo se tava tudo certo. Então essa linha tem que estar reta, de um início pro outro, para usar como base das alturas da sobrancelha. Depois eu vim com o meu paquímetro, medi do início ao fim. As 2 sobrancelhas, coloquei ali na testa dela com a caneta em gel branca, as medidas das 2, que estavam iguais, e separei 2 centímetros ali para o ponto alto das 2, para que o ponto alto fique exatamente no mesmo lugar, dos 2 lados. Bom, agora o correto seria medir a espessura da frente, fazer -2 para dar a nossa espessura do ponto alto, mas cada caso é um caso. Nessa sobrancelha eu não senti necessidade, então eu já fui marcando, encontrando o xizinho ali no meio. Então eu vinha do ponto alto, vinha até meu ponto inicial e fazia com que as linhas cruzassem num X ali no meio da sobrancelha dela. Assim como um ponto final, que eu peguei do ponto alto e fui para o final e cruzei um X. Então depois eu vim com a minha linha reta embaixo para fazer tipo uma marcação de segurança e também para deixar as sobrancelhas iguais, né? Fui fazendo até o final e também do outro lado fiz a mesma coisa. Passando a minha linha e encontrando. Depois de você fazer a marcação, é nesse momento que você mostra para a cliente e olha a sobrancelha de vários ângulos. Caso você queira sentar ela para ver melhor, então é bem indicado. Mostra para ela, fala, esse é o desenho que eu tô pensando em fazer, o que você acha? Gostaria assim, gostaria assado? Então esse é o momento da conversa. Na marcação, a gente já mostra e alinha expectativas com a cliente do que ela quer. Aquela pergunta, como você gosta das suas sobrancelhas, é sempre muito importante. Essa cliente, no caso, é minha irmã, então eu sei exatamente como ela gosta da sobrancelha dela. Ela já tem uma micropigmentação também, que já facilita. Tem uma micropigmentação fio a fio que eu fiz nela. E depois eu fui cortando a sobrancelha ali onde eu achei que precisava para eu fazer a marcação. Então, eu fui reforçando a marcação depois com a caneta em gel branca. E fui cortando a sobrancelha, penteando para cima, ali pro final da sobrancelha, eu só coloquei um pouquinho pro lado e cortei o que tava em excesso. Já os da frente, eu coloco bem para cima mesmo, para cortar. E caso a sobrancelha seja muito volumosa, eu penteio para baixo. Então, após feita a marcação, eu tava esquentando a cerinha na mão para ela poder abrir e fui colando na sobrancelha bem rente à marcação. Cola e depois descola para a gente ter maior aproveitamento dessa cera. E depois a gente realmente puxa. Você consegue colar e descolar pelo menos uma vez. E aproveitando também as partes que tem brilho dessa cera para fazer outros locais. Quando ela perde o brilho, não dá mais para usar. E vou fazendo o restante do design. Eu sei que no início incomoda a mão suja de cera, a cliente suja de cera, né? Na verdade, colando de cera, né? Mas você vai limpar a mão depois de usar a cera por completo. Então, eu tô colando e descolando na outra sobrancelha também. Por enquanto, eu não limpei minha mão. Eu deixo pra limpar depois, na hora que eu vim com o
o óleo que é para limpar a cera mesmo. Então, é um óleo pós-cera que você usa, que ele tira toda essa colinha da cera. Você pode passar com mais cuidado para não remover sua marcação. E sempre tirando no sentido contrário do crescimento do pelo. Então, se o pelo cresce pro lado, você tira no sentido contrário dele. Assim como em cima e também embaixo. Coisinha boba, mas sempre importante ressaltar de colocar os pelinhos para cima antes de puxar, né? Antes de colar ali a sua cera do sentido que você tá puxando, para que não puxe os pelos de dentro da nossa marcação. Então, sempre penteie pro lado que você vai fazer. Após ter feito com a cera, eu passei o olhinho removedor de cera e vim tirando com a pinça os pelinhos que estavam para fora da marcação, alinhando bem essa sobrancelha. Então, essa é uma sobrancelha que a pessoa gosta mais alinhada, né? Então, eu fui fazendo bem rente a marcação mesmo. Mas caso fosse um processo assim de reconstrução de sobrancelha, ou a pessoa tá tentando engrossar mais a sobrancelha, aí a gente não deixava ela tão alinhada, às vezes. Tudo tem aquela questão da conversa com a cliente, perguntar como ela gosta, né? Que aí você vai ser mais assertiva durante o seu procedimento. Geralmente o pessoal tem bastante pelinho, então é uma parte assim bem delicada tirar os pelinhos e sempre esticando a pele, para que não puxe e faça machucadinhos na pele. E sempre tirando no sentido do pelo. Veja que eu vou alterando o jeito que eu pego a pinça várias vezes durante. Então eu pego de um jeito, depois pego de outro sentido, para ir adaptando conforme o crescimento do pelo da pessoa. Durante esse processo de pincelamento, é bem provável que sua marcação tenha saído bastante. Então, é legal olhar bastante também de vários ângulos, assim quando você termina seu design, porque já vai ter saído sua marcação, e você pode reforçar a marcação caso queira para aplicar a rena. Essa aí é a textura que estava a minha rena, após ter descansado. Depois eu coloquei um pouquinho mais de água e mexi bastante para ela aderir bem. Eu apliquei essa vez com microbrush. O microbrush ele é ótimo tanto para alinhar quanto para aplicar. Eu gosto bastante. Eu usei o palitinho de dente dessa vez para alinhar os pelos e fui aplicando com o microbrush com batidinhas. Então, comecei do final e fui para o início. Vocês vão ver que é uma sobrancelha que eu tive um pouquinho de dificuldade para alinhar por conta da minha sobrinha e por conta da minha irmã tá falando também o tempo todo. Então, você vai ver que esse final aí eu tive que fazer várias vezes por conta da pessoa estar conversando. Então, esse momento da marcação não, da aplicação de rena, é legal você tentar manter mais silêncio, pedir às vezes para cliente ficar quieto, porque é um momento bem importante assim pro resultado do seu design, para que fique totalmente alinhado. Então, precisa de bastante atenção assim nessa parte, bastante paciência. Então, eu fui aplicando. Assim que borrava, eu já limpava. Não pode esperar muito tempo, porque não já começa a manchar a pele. Porque a rena é pra isso mesmo, né? Pra manchar a pele. Então, fui colocando bem alinhadinho, alinhando com os pelos, com batidinhas. Então, é sempre importante errar o mínimo possível para que não manche a pele e a gente economize mais tempo. Fui aplicando. Também tem algumas partes que precisa esticar a pele, né? Para o alinhamento ficar melhor. Então, após finalizar a primeira sobrancelha, é importante você anotar o tempo.
Legal ver o tempo também que você iniciou a passar a rena na sobrancelha e o tempo que você terminou. Eu gosto de anotar na testa da cliente com a caneta em gel e depois eu inicio a outra sobrancelha. Aplicando também com batidinhas, com toda a paciência do mundo, para sua sobrancelha ficar bem alinhadinha como a gente gosta. Ninguém merece uma rena torta nessa vida, gente. Não desejo nem pra minha pior inimiga. Estamos quase finalizando o outro lado das sobrancelhas e também, sempre importante, a parte da visualização para ver se estão iguais essa sobrancelha. Sempre olha de vários ângulos, levanta, desce. E enquanto agia a sobrancelha, eu coloquei vaselina nos lábios dela e tampei com plástico filme. Ele tinha um furinho no meio, tá? Caso a cliente precisasse falar ou respirar. Enquanto isso, eu tava esperando o tempo da minha rena agir. Então, eu limpei com água, fui tirando bem, passei alguns algodões limpos. E logo após passei o gel calmante. Gente, o gel calmante ajuda a oxidar essa rena e também a dar uma aliviada na pele, uma hidratada durante pós as rena, né? O O gel calmante, ele tira um pouco do avermelhado, do esverdeado, ele dá uma cinzentada, vamos dizer assim, na rena. Então, eu acredito que a cor fica muito mais bonita após passar. Não é toda vez que precisa usar, é caso você sinta que ficou realmente avermelhado ou esverdeado. Então, tirei da outra sobrancelha enquanto eu dava o tempo e também passei o gel calmante na outra sobrancelha. Gente, essa aí eu passei, vocês viram de novo que eu passei o gel calmante na outra sobrancelha. Isso aconteceu porque eu não anotei o tempo que eu terminei a outra sobrancelha. Então eu não tive a noção de quanto tempo eu deixei a mais. Eu deixei um pouco tempo a mais, mas a outra tinha ficado um pouquinho mais escura. Então eu passei o gel calmante para clarear a outra e o tom das duas ficarem mais parecidos. Então, após passado a vaselina, eu vim com a navalhinha elétrica e fui fazendo uma depilação ali no queixo e buço da cliente. Isso é opcional, tá? Não é todo mundo que gosta de passar essa navalha. Por mais que ela seja mais indicada até que cera, o pessoal às vezes tem um preconceito aí. Então, eu vim com o esfoliante da Bruna Tavares e fui fazendo movimentos circulares da boca toda. E tirei com água e algodão umedecido. Enquanto isso, minha sobrancelha estava lá oxidando, vai ficar no tempo perfeito de mostrar para cliente. Porque nesse tempo que a gente tira, uma da outra, ela já fica com uma cor diferente, porque uma você acabou de tirar e a outra já foi oxidando. Então, esse tempo, após ter feito a rena, esperar um pouquinho, é bem legal para mostrar para cliente depois assim mesmo. Então, eu passei também o gloss Big Mouth e passei um pouco de lip tint após a esfoliação dos lábios, para dar uma hidratada aí nessa boca. Os clientes adoram também esse efeito volumão, mas sempre legal explicar que esse gloss arde um pouquinho, mas que passa, tudo passa. É só por pouco tempo ali. Finalizei com um sérum de sobrancelhas e vim com as bolinhas de cromoterapia, fazendo uma massagem para aliviar ali a área das sobrancelhas, tratar a pele e também dar uma fortificada nos pelos. Movimentos circulares de vai e vem,
como você quiser com a bolinha, porque ela já é muito gostosa. Depois dei uma leve secadinha e estava pronto o design. Mostrei para cliente, vi se ela gostou. A boca dela já deu uma inchadinha nesse meio tempo que eu ia fazendo a, a bolinha de cromoterapia. E eu ainda finalizei com pastinha de sobrancelha para esses pelinhos ficarem no lugar. Então veja que eu passo, dei uma molhadinha e venho fixando com o dedo após. E aí, será que essa cliente amou? Eu amei esse resultado lindo, alinhadinho. E é isso, beijo.